Meus caros irmãos e irmãs na fé, nesses últimos 2 encontros do mês de janeiro, aqui no canal Café Católico, eu gostaria de fazer uma rápida introdução sobre o discipulado. Seguir, ser discípulo, não é uma questão opcional para quem crê em Jesus. Jesus foi seguido, fez, aceitou e escolheu discípulos. De modo que o discipulado é a única maneira pela qual alguém, em qualquer época e lugar, pode ser cristão. Não existe um cristão que não se tenha feito discípulo. Assim nós podemos dar um ponto de partida à nossa caminhada de fé. Vejam, existem curiosos, esses se aproximam, investigam, tiram conclusões, mas fica só nisso. É mais ou menos o que encontramos quando vemos algum documentário sobre algum tema religioso em algum canal por assinatura. Muitos altamente qualificados do ponto de vista acadêmico, mas que, no fim, são somente curiosos. A tradução que fazem da fé se reduz a uma experiência seca, cartesiana, que ao invés de elevar a alma, acaba rebaixando a fé, a ponto de não haver mais nenhum encanto. Veja, no tempo de Jesus existiam curiosos. Melhor, no início da pregação, excluindo a Virgem Maria, todos eram inicialmente curiosos. Aproximavam-se dele, ouviam-no falar e tiravam suas conclusões, mesmo quando Jesus realizava sinais, prodígios, milagres. Os chamados membros da grande multidão, na sua maioria, eram chamados curiosos. E nós podemos dizer assim que por esse grupo passam todos os que se aproximam de Jesus até hoje. E é desse grupo que alguns dão um passo à frente. É aí que surgem alguns que conseguem enxergar algo diferente, algo inexplicável, mas não é nada de sobrenatural. É alguma coisa sutil, como um imã que vai atraindo o metal, sem nenhum sinal a não ser a própria força. Vejam, são detalhes, são pormenores, nada de extraordinário, que começa a atuar, começa a mover algo no interior de alguém. Os discípulos de Emaús descreveram esse algo, dizendo, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? É isso que atua no interior de alguém e lhe faz capaz de crer, de seguir. E aí nós temos o itinerário da fé em Cristo. Vejam, no domingo passado, por exemplo, na liturgia do segundo domingo comum, nós víamos o encontro dos discípulos de João Batista com Jesus, apontado como sendo o Cordeiro de Deus. Eles seguem Jesus porque João apontou, mas continuam seguindo Jesus porque o próprio Jesus os convidou. Quando André pergunta, mestre, onde moras? Jesus responde com um convite, vinde e vede. E aí a ordem das coisas fica posta. E o mesmo é apresentado a Pedro mais de uma vez, quando diz, segue-me. E quando essa ordem das coisas se alteram, o próprio Jesus repreende os discípulos dizendo, para trás de mim, porque esse é o lugar dos discípulos. Ressuscitado, Jesus vai dizer, dizei aos meus irmãos que eu os precedo na Galileia. O Mestre sempre está à frente e os discípulos sempre atrás, seguindo. Vamos ver como isso acontece em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. É o conhecido episódio da pesca milagrosa. Eu vou ler o texto todo e depois a gente observa alguns detalhes, tá certo? Então, Lucas 5, de 1 a 11. A tradução que eu tenho é da Bíblia Ave Maria. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido para consertar as redes, subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu-lhe, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que as redes se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou, retira-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros.
Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Muito bem, tudo começa em um dia normal. Estamos provavelmente de manhã cedo. Os pescadores voltam frustrados de uma noite de trabalho sem resultado e estavam consertando as redes, com aquele pesar próprio de quem tentou e não conseguiu. Uma multidão então se reúne e se comprime ao redor de Jesus, que chega àquela praia. Por que aquela multidão se comprimia ao redor dele? Porque ele falava com a multidão. E ela queria ouvir o que ele dizia, para ouvir a palavra de Deus. Guarde o termo, palavra de Deus. O povo ao redor, Jesus vê 2 barcas e sobe a de Simão. E agora fica melhor para falar, ser ouvido, e pediu que Pedro afastasse um pouco a barca da terra. E aí começamos a perceber algumas coisas. Note primeiro que Jesus escolheu a barca de Simão. Podia ser a outra barca, eram 2, mas ele escolheu a que ele quis. Ao escolher a barca, Jesus muda completamente o que eles estão fazendo. Eles consertavam as redes, mas agora todo mundo se reúne em volta da barca e fica impossível de continuar consertando as redes com tranquilidade. Como se não bastasse, Jesus faz um pedido para Simão afastar um pouco a barca da terra. Aqui 2 coisas podem ser vistas. A primeira é lógica e prática. Um pouco mais afastado, ninguém pode mais subir a barca, além do que possibilita uma certa amplificação da voz, uma vez que a água reflete as ondas sonoras para frente, o que beneficiaria a pregação de Jesus. A segunda é o detalhe que nos interessa. Afastar um pouco a barca da terra exige que, uma vez que vai obedecer o pedido de Jesus, ele vai se afastar das coisas do dia a dia, até do trabalho. E é isso que faz nossos momentos de oração, nos tirar do dia a dia, como ir à missa aos domingos, como parar para meditar os mistérios de Deus, fazer nossa lécio divina. É se afastar um pouco da terra, das coisas que são do mundo, do dia a dia. E Simão fez. E Jesus o que é que faz? Continua sentado na barca, pregando à multidão. A palavra de Deus, falando dos mistérios de Deus, dos segredos da vida, do sentido da existência, da vocação de cada ser humano, das promessas do Adonai de Israel. E a novidade? Falava do amor de Deus. Cada palavra, cada gesto, cada pausa, cada olhar, tudo falava de Deus. A palavra de Deus dirigida, lançada daquela barca a cada coração, sutilmente, como ainda hoje acontece. Quando acabou de falar, Jesus olhou para Pedro, o Simão, e não fez mais nenhum pedido, mas sim uma ordem. Mar adentro, e lançai as redes para a pesca. Sem dúvida, foi o momento mais inesperado daquela manhã. Simão nunca esperou uma palavra como aquela. Na hora, depois daquele momento, daquela desorientação, ele começou a raciocinar e ele sabe que aquela ordem resulta num trabalho perdido, porque não é hora de pescar. E, respeitosamente, o Mestre Jesus sabe falar como ninguém, mas não é pecador, não tem o conhecimento, a experiência, a vivência de pescador. E por isso Pedro apresenta sua posição inicial através dos fatos. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos. É dizer assim, estamos cansados, Senhor. Nós sabemos que não deu certo e que agora é o momento menos indicado, não vai dar certo. Mas enquanto Simão argumenta, tem aquele algo sutil, misterioso, trabalhando no seu interior. Ele não sabe o que é, mas o atrai e reordena o seu interior, convidando sua inteligência, sua liberdade a agir de um modo diferente, de um modo novo. Por isso que a conclusão da argumentação de Simão é o contrário da sua lógica. Mas por causa da tua palavra, lançarei as redes. Que coisa, meus irmãos, contra a minha lógica, contra a minha experiência, contra a minha disposição, contra mim, eu farei o que o Senhor me diz. E aqui nasce um discípulo.
Aquele vocativo mestre que Simão dirigiu a Jesus nunca teve tanto significado na vida dele até aquele momento quanto agora. O que impressiona de verdade não é simplesmente o que Simão fez, mas por que ele fez. Repare que Simão não disse por causa da tua ordem lançarei as redes, mas por causa da tua palavra, por causa da tua pregação. O Senhor falava dos mistérios de Deus e diante disso, Simão pode enxergar as coisas, a vida, com outros olhos, por causa da tua palavra. E ocorre a pesca milagrosa. Pedro então cai aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pedro sabe, diante de sua experiência de discípulo, que nunca será maior que seu mestre, que não possui nem de longe a grandeza, a importância do seu Senhor. Sabe que não é digno de sua presença, de sua graça, nem do seu amor, mas sabe que foi chamado, que foi escolhido. Simão aprendeu o seu lugar, o seu papel de discípulo. Ao que Jesus responde: não temas, de hoje em diante serás pescador de homens. Que coisa! Jesus diz ao discípulo que já existe uma tarefa para ele, uma vocação. Já existia desde sempre nos planos de Deus. E chegou a hora de Simão seguir adiante. Mas o que Simão fará? Exatamente o que Jesus fez com ele. Simão nem notou, mas desde a hora que Jesus escolheu o seu barco, subiu nele, sentou-se e continuou pregando, assumiu o papel de pescador de homens, lá do barco. E ainda ali, pescou Simão com aquelas palavras de vida eterna. Agora Simão é capaz de deixar tudo e segui-lo, porque sabe seu lugar de discípulo. No próximo Bate-Papo Cristão continuaremos a falar sobre o discipulado. Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.